Alô você fora da caverna, nessa discussão aqui o papo é reto. Enem, Enem me viu, né, gente? Enem 2021 finalmente chegou. Tivemos 3 provas, Unicamp, Unesp, o Enem, e o mesmo conteúdo crítico apareceu nas 3 provas, para surpresa de todos, né? Então fica aí esse mote para a gente discutir, vamos discutir juntos. Antes eu peço que você se inscreva no canal, ative a sineta, repasse nossos vídeos, esse aqui e os anteriores. Quem não viu o vídeo anterior ainda veja, sobre Lewis Hamilton. Né? Então a gente está meio que se atendo aqui a esses acontecimentos de fim de ano, os acontecimentos mais importantes. Vai rolar muito vídeo ainda, esse canal aqui está 2 anos nesse formato e a gente pede a sua adesão, pede inclusive no final que você dê uma força. Precisa de um dinheiro mesmo. Se você puder, dê uma grana, a gente põe aqui embaixo as contas. Eu estou pedindo para vocês alguns vídeos, porque a gente tem que fazer assim, gente, correntes, né, para as coisas melhorarem, para mudar a realidade em torno, a gente tem que fazer as famosas correntes do bem. Correntes do bem. Venha você também para essa corrente aqui do Fora da Caverna, tá bom? Pois é, então vamos lá. Bom, o pessoal falava que o Enem ia ter a cara do governo, o presidente falou isso, as pessoas ficaram amedrontadas, ele falou um monte de coisa, surgiram um monte de notícias dizendo que ele havia retirado questões, que ia proibir que falasse disso, daquilo outro. Pode ser, retira uma questão, mas aí tem um banco de questões que são parecidas com aquelas que ele tirou. Entendeu isso? Bebê! Por quê? Porque o INEP é um órgão do Estado, não é do governo. A gente tem que aprender a diferença entre governo e Estado. Existe o Alberto Almeida, um cara que eu sigo, é um sociólogo muito bom, e ele fala das instituições. É isso que ele quer dizer, as instituições de governo, as instituições de Estado, as instituições públicas, como é o caso do INEP. É do Estado e é pública, é de todos nós, porque ela é composta por entes e entidades, aliás, pessoas, né, que vêm de entidades da sociedade civil que contribuem com a educação, né? Então tinha lá o conselho dela, né, da educação, que compunha dessas pessoas. E aí o que acontece com essas pessoas? São professores, educadores, etc., são técnicos, né, a gente conhece a educação, né, pedagogos, e eles vão montar toda a estrutura do Enem, está montada, vai sendo reavaliada, revista, mas ela tem uma linha, né, e um banco de questões. E aí eu chamo a atenção para um especialista, precisa não ficar comigo, eu sou professor de tablado há 30 anos, né? Sou formado em Ciências Sociais, em Geografia, estudei na PUC, estudei na USP, mas eu não sou um especialista exatamente nisso, né? Em montar essas provas. Eu resolvo as questões e preparo as pessoas, né? E veja como eu preparo bem, porque eu sei o que eu estou falando. Tudo que a gente fala cai. Tudo que a gente fala caiu nas 3 provas, né? E por isso eu já digo logo para você, professor, e você, aluno, para parar de decoreba. Olha aqui o nosso entorno, que legal, né? O prédio aqui, depois vocês vão lá no nosso canal do Instagram, vocês vão lá na nossa página no Instagram, o Xandão da Educação, e olha aqui, né? Que legal isso aqui, estou mostrando por causa disso. Então, para de ensinar decoreba pros caras, mano. Faça relações com a realidade. Você acredita, cara? Vou falar uma coisa pra vocês, que tem aluno que reclama que eu dou exemplo prático do dia a dia, do cotidiano, da atualidade na aula de sociologia, e eles não têm medo. Os caras têm medo de pensar. Deus te deu um cérebro pra você pensar, meu querido. Para de ter medo, né? Não tenha medo de pensar, é para isso que você foi feito, cara. É assim que você caminha na rua, inclusive você passa em prova se você pensar. Esse negócio de decorar sem pensar não serve pra nada, isso é burrice. Isso aí, quem inventou isso te enganou, mentiram pra você. Não cai nessa não. Você tem que usar sim exemplo da realidade. Se você não usar exemplo da realidade, do concreto, você não aprende nada, nem matemática, nem geografia, nem ciências sociais, nem coisa nenhuma, química, inglês, porra nenhuma. Então ponha isso na sua cabeça, sim senhor, sim senhora. É por um exemplo prático que se convence alguém de alguma coisa. E é por um exemplo prático que você aprende as coisas. Essa ideia do exemplo prático é de Edmund Burke, filósofo, tá? Voltou aí a ser citado recentemente. Pronto, falei. Então, reflita sobre isso, compreenda, abra o seu coração, absorva. E falando nisso, a gente volta à questão da prova do Enem.
várias questões, desafiar essa ideia o Enem com o cara do governo e tal. E o Daniel Cara, né, já falou sobre isso. Daniel Cara é especialista, né, o cara é educador e tal, pedagogo, e falou, não tem como o Enem ter a cara do presidente, tem que ter a cara do órgão, das pessoas que trabalham lá. O banco de questões já está pronto, você tira uma, põe outra. Ele explicou tudo isso. Vejam o que ele falou no Instagram, nas suas páginas, sabe? Facebook, Twitter, nas redes sociais. Agora, o resto do povo que está aí ciscando, falando, cacarejando, não escute não, escute quem entende. Como eu tenho falado para vocês e provado, a gente entende do que a gente fala. Então, vocês vão ver as referências que a gente tem nas nossas páginas, sempre do cotidiano. Para quê, bebê? Para você aprender, para você entender, para você olhar para o mundo, absorver os conteúdos, né? Eu sei que você foi treinado para querer entrar na faculdade, arrumar um emprego, comprar um apartamento, um carro e depois morrer com 35 anos. Porque morrer é parar de viver, é uma metafórica, tá? Que eu tô falando. E não é isso que vai acontecer, porque aí vem o governo, tira tudo de você, as coisas mudam, né? A carne vai a 100 pau, a gasolina vai a 10 reais, aí você não entende por quê. E aí volta aquela postagem antiga do Xandão, vai lá ver no Caverna do Xandão, em vários lugares já coloquei. Você não gosta de política, bebê? Você acha que você não vai precisar de discutir política, né? Coitado de você, só vai sofrer por causa dela, justamente porque não discutiu. Então saia da caverna, ouça o que a gente está falando nos últimos meses, nossas últimas postagens sobre educação. Prof. Xandão na Educação no Instagram. Todas as nossas postagens, veja esse vídeo, opine, avalie e pense. Não é a questão do Enem, o Enem do Bozo ou nada. O Enem, primeiro, que é de todos nós. Apropriemo-nos dele. Ele é seu, ele é meu, ele é nosso. E sendo da sociedade, ele vai trazer as discussões que a sociedade precisa ter. E a sociedade precisa discutir aquilo que foi colocado, sim senhor, sim senhora. Você quer uma prova do que eu estou falando? Que a sociedade precisa discutir aquelas coisas que caiu no Enem, na Unicamp, na Unesp. Você que ainda não viu, insisto, vou fazer só a FUVEST. Veja essas provas, para não tomar bola nas costas, tá? Fica se assustando, nossa, o que aconteceu? Vou te falar. O presidente foi o ministro da Educação. Ele disse que quando ele anunciou que a redação ia ser aquele tema que teve, os seguidores pessoais dele reclamaram e muitos deles se aliviaram de não fazer a prova. Deus me livre, ai Jesus, ainda bem que eu não vou fazer essa prova. Então as pessoas, esses caras correram da prova porque acharam que é uma prova, sei lá, comunista. Será que eles acharam? Será que eles acharam uma prova comunista? O que será que esses caras têm na cabeça, hein? Tem que ser muito cabecinha de ostra, né? QI de ostra, pra pensar essas coisas. Os caras pensaram, ele teria dito isso. Mas aí você vê que você está no caminho certo, né? Não pensar que nem esses caras. Você pega essa prova, estuda essa prova, veja as avaliações que nós estamos fazendo. Foi uma prova boa, assim como foi, cada uma no seu estilo. Já falei, eu explico isso em aula. Cada prova tem um jeito de perguntar, mas o conteúdo crítico atravessou todas elas. Por quê? Porque você precisa, para ser um profissional de nível superior, de ter esse conteúdo crítico. Não dá para fugir disso. Quem quer fugir disso tem que fugir do mundo, bebê. Bebê. Então fica aí a referência para você que é professor, para você que é aluno. Não adianta falar assim, mas os caras querem decorar. Não querem, eles pensam que querem. O cara que chegou agora, ele não sabe o que quer, porque ele não sabe o que é o Enem, descobriu agora. Ele não sabe o que é a faculdade, ainda não entrou. Aquilo que o pessoal diz, mas eu sou de exato. Você não é de exato, você pode entrar na faculdade, PP. Por enquanto você não é de coisa nenhuma, você tem que se preparar para a prova do jeito que ela vem. Se você não fizer uma boa prova do Enem do primeiro dia, você também não consegue pontuação suficiente para a sua carreira de exatas. É isso. Então, a prova de exatas, inclusive, vai vir com questões contextuais atuais, não tenha dúvida disso. E você vai de novo lembrar de mim, na prova de matemática, né? Aconteceu em tudo quanto é prova aí.
exames da polícia aconteceu, nas provas de matemática, de biologia, enfim, exames aí de concurso público, na Unicamp, na Unesp, vai acontecer na FUVEST. Saia da caverna, vem com a gente fazer essa rede de reflexão. Pare de sofrer, bebê.